por que que se tem dificuldade em cumprir Prolabore? Por dois motivos, os principais, são esses dois. Primeiro, as contas não estão separadas. A pessoa não tem uma conta pessoa jurídica e uma conta pessoa física. A minha carteira não está aqui, mas na minha carteira tem dois cartões. Tem um cartão da pessoa jurídica e tem um cartão da pessoa física. E a carteira de motorista. Só isso. Só tem essas duas coisas. Eu estou aqui, estou trabalhando. Tenho que comprar um software para a empresa. Adivinha? Jurídica. Tenho que comprar algum livro pessoal? Física. Não tem problema levar o cartão da empresa junto no bolso. Isso não tem problema, porque às vezes a gente tem que pagar o combustível cada empresa ou pagar alguma outra coisa. Não tem problema. O problema é ter só um cartão, porque daí as suas contas pessoais vão passar no cartão da empresa ou vice-versa, né? Então, tem que ter essa divisão. Tem que ter duas contas com dois cartões. Dois cartões de crédito, dois cartões de débito. Ou o mesmo cartão, né? Crédito e débito no mesmo, né? Então, essa é uma das dificuldades de cumprir Prolabore. Ter as contas misturadas, né? Tem que ter duas contas separadas. Essa é uma coisa. Agora, a outra dificuldade de cumprir Prolabore é capital de giro. O que é capital de giro? Se a empresa trabalha com pouco dinheiro na conta, com pouco dinheiro em caixa, a probabilidade de não se conseguir cumprir um Prolabore é altíssima. Por quê? Porque vai chegar no dia de pagamento do Prolabore, nesse exemplo que eu estou utilizando, no dia 10, por exemplo, e a gente tem, vou usar um exemplo aqui, número qualquer, 10 mil reais de Prolabore para pagar, 5 mil para cada um. E a gente vai olhar no caixa da empresa e não tem 5 mil. Perdão, não tem 10 mil, tem 2. Aí, o que acontece? Se a gente pegar 10 mil reais da conta e pagar o Prolabore, nós vamos ficar em 8 mil reais negativo. E nós vamos pagar juro, e juro vai reduzir o nosso lucro. Então, nesse caso, é óbvio que não se deve pagar o Prolabore. Por quê? A gente só vai ser... Porque você não vai gastar todo o seu Prolabore no dia. Então, ao pagar o Prolabore para a Jaque e para o sócio do seu irmão, nós vamos estar pagando juro desnecessário. Agora, aí o que acontece? Chega nessa data e não se paga. E aí, adivinha, se paga um pouquinho, aí paga outro, não tem mais Prolabore. Acabou com o teto de gastos. Então, como é que se resolve isso? Deixando dinheiro no caixa. A empresa teve um excelente resultado esse mês. Nós tivemos 50 mil reais de lucro, ou de caixa, sobrou caixa na empresa. Ao invés da gente retirar esse dinheiro já neste mês, a gente tem que deixar ele no caixa e pegar o Prolabore definido. Entendeu? Mas o dinheiro vai ficar parado lá. Eu tenho que tocar uma obra lá em casa, ou eu tenho que comprar. Deixa. Porque isso dói só a primeira vez. Porque depois já está normalizado. Dói os primeiros 3 meses que você precisa, ou 6 meses, que você precisa deixar o dinheiro acumular no caixa da empresa. Depois que isso acumulou, você se paga todo santo mês o Prolabore que você definiu e pronto. Lógico que trabalhamos o ano inteiro, ou trabalhamos 6 meses, super bem, tem dinheiro para caramba no caixa da empresa. Nós não temos novos investimentos a fazer. Os sócios decidiram distribuir parte desse lucro, tudo bem. A gente pega lá 30 mil, pega 50 mil, ou o valor que for, divide em 2, porque se é 50-50, e transfere cada um para a sua conta. Mas nota o seguinte, que os sócios recebem todos os meses o Prolabore fixo e quando tiver uma retirada de lucro, recebe um valor considerável, 50 mil, 80 mil, o valor que for, recebe esse valor. É muito melhor, eu imagino. Por quê? Porque o teu padrão de vida está encaixado naquele número que você definiu. E quando vê, vem 30 mil, quando vê, vem 100 mil, quando vê, vem uma retirada de lucro boa. E aí esse dinheiro pode ir ou para um investimento pessoal, para a realização do sonho e assim por diante. Agora, quando esse dinheiro vai sendo retirado da empresa, ao invés de retirar 5, a gente tira 6.300, 6 e alguma coisa, a gente gasta um pouquinho mais. Passa 12 meses, a gente consumiu a mesma quantidade de dinheiro que iríamos consumir, só que a gente não tem essa poupança. Então, a gente não consegue realizar um sonho ou um objetivo. E aí, com o passar do tempo, vem a frustração e a gente diz o seguinte: eu vou comprar de qualquer jeito. E vai lá e compra em 60 vezes com juros. E aí paga juros, ou seja,
nesse exemplo, né, que eu estou utilizando, a gente vai trabalhar a mesma quantidade de horas, só que a gente vai comprar muito menos qualidade de vida. Por quê? Porque tem juros embutidos aí e porque a gente administrou mal o Prolabore e o fluxo de caixa. Então, vou resumir, tá? Define o Prolabore ou com base no orçamento pessoal ou com base em um histórico de gastos. Esse Prolabore tem que, lógico, caber no orçamento da empresa. A empresa tem que ter capacidade de pagar esse Prolabore. Não adianta ser um número alto que a empresa não pode honrar, mas você tem as ferramentas, ponto de equilíbrio e formação de preço, para analisar essa capacidade de pagamento. Então, esse é o primeiro ponto. Definido isso, o que vai te atrapalhar ao pôr em prática, ao executar esse orçamento que você definiu? Duas coisas. Primeiro, não ter as contas separadas e ter só um cartão, e aí passar tudo no cartão da empresa ou passar tudo no cartão da pessoa física. E aí diz o seguinte, olha, mas eu paguei a pessoa física, agora tem que me reembolsar, e nisso acaba se perdendo. E aí acaba se retirando mais do que se havia planejado. Então, isso é um fator que atrapalha, e o outro fator que atrapalha é não ter dinheiro em caixa. Sobrou um dinheirinho, a gente vai lá e tira tudo. Sobrou, vai lá e tira tudo. Se a empresa tem a cultura de não deixar dinheiro sobrando em caixa, a gente nunca vai conseguir cumprir Prolabore. Por quê? Porque no dia de pagar Prolabore, a gente não vai ter dinheiro e a gente vai entrar no cheque especial ou vai pagar juros ou vai deixar de pagar um fornecedor importante só para cumprir o Prolabore. E aí essa é a desculpa perfeita para não pagar. E aí quando a gente não paga, o teto de gastos se foi e aí a gente volta no hábito antigo e não constrói patrimônio. É ruim ter um limite, né? É bom a gente poder gastar um pouquinho mais, né? Porque o discurso é sempre o mesmo, né? Eu gasto o mínimo possível, mas esse mês eu vou gastar um pouquinho. E no outro mês um pouquinho. O funcionário público, ele tem aquele número e acabou, ele tem que ficar dentro desse número. E isso é saudável para o empresário. Eu tenho um número que eu fico dentro desse número. Por quê? Porque se eu tiver um orçamento ilimitado, adivinha o que vai acontecer, né? A gente trabalha pra caramba, gasta pra caramba e não consegue construir nada, não consegue construir patrimônio. E aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí o empresário se dá conta, nossa, eu estou trabalhando há 5 anos com essa mentalidade de vou gastar o mínimo possível, e isso não funciona. Por quê? Porque esse mínimo possível sempre é o máximo que a empresa pode pagar. E aí o que acontece? O empresário diz, gente, eu estou trabalhando pra caramba e eu não estou conseguindo construir patrimônio. Eu não troquei de carro, meus amigos trocaram de carro, eu não comprei a casa, meus amigos compraram a casa, não comprei... Não sei se é essa a situação, tá? Mas é o que eu vejo acontecendo. Os meus amigos compraram a casa de campo, eu não comprei a casa de campo, e por aí vai. Segue esses exemplos, né? E aí o que se faz? Nós precisamos resolver isso. Então, geralmente, a solução para isso que o empresário encontra não é colocar um teto de gastos, que é o Prolabore, e a partir daí deixar reservado esse dinheiro na empresa para uma retirada futura ou para reinvestimento. Não. A solução que ele encontra é concretizar esses sonhos com dívida. Então, compra o carro financiado, constrói a casa financiada. Não tem nada contra financiar uma casa própria e tudo mais. Mas o problema é quando a gente realiza todos esses sonhos ou todos esses objetivos apoiados em dívida. E aí o que acontece? A empresa vem faturando 200, se um trimestre ela faturar 150, a gente já está no negativo, não consegue pagar as prestações, aí desanda tudo. Aí entra em juros, aí começa a pagar juros, daí, sabe? E aí, quando a gente vai ver, quando a gente vai fazer uma retrospectiva para identificar qual foi o problema, geralmente o empresário diz, o problema foi o concorrente, ou o problema foi a crise A, B ou C. Não, na verdade, esse problema começou há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, por essa mistura de patrimônio, por exemplo. 2 pontos para contribuir com isso que você está falando. O primeiro ponto, assim, eu imagino que não foi a primeira vez que teve uma baixa nas vendas e com certeza não vai ser a última. Então, isso que nós estamos tratando como algo imprevisível, na verdade é previsível. Porque vai acontecer. De novo, vai acontecer. Já aconteceu no passado e vai acontecer no presente e vai acontecer no futuro. Então,
nós não temos controle sobre esse tipo de evento. Nós podemos ter alguma influência, do tipo, nós vamos melhorar a nossa promoção, nós vamos melhorar a nossa equipe de vendas, nós vamos fazer promoções, ou seja, nós temos influência, mas não temos controle. Então, se nós não temos controle sobre isso, nós temos que focar no que nós temos controle. O que nós temos controle? As nossas finanças, o nosso Prolabore, o nosso orçamento. E isso nós temos controle. Um erro muito comum que os empresários cometem é focar o tempo, a energia e a atenção naquilo que não podem controlar. Isso, por exemplo, nós não podemos controlar. Nós temos alguma influência, mas nós definitivamente não temos controle. Agora, o que nós temos controle? O nosso orçamento. E é aí que nós temos que focar o nosso tempo, nossa energia e a nossa dedicação para controlar o orçamento. Por quê? Se aquilo que nós podemos controlar 100%, nós não temos controle, ainda mais fatores externos, que é, por exemplo, demanda, nós não temos controle nenhum, aí, usando as suas palavras, aí a coisa vai degringolar mesmo. Por quê? Porque nós não estamos tendo controle naquilo que nós podemos controlar e nós estamos tentando focar naquilo que a gente não tem controle, que é a demanda. Então, essa é a primeira parte da resposta. Eu imagino a pergunta que você fez. Agora, a segunda parte é como é que eu faço? Você faz o seguinte. Dá para fazer de duas maneiras, tá? Dá para pedir para ele, para o seu irmão, falar o número. Fulano, fala o número. Senta, papel e caneta, faz todos os seus gastos fixos, variáveis, e ao fazer esse exercício, Jaque, não adianta tirar a pizza. E muita gente define o Prolabore errado, dizendo o seguinte: água, luz, telefone, se paga aluguel, não paga aluguel, combustível e acabou. Não, mas peraí, mas você não vai comer uma pizza? Ah, vou, mas se vai. E se não vai trocar de roupa, não vai comprar roupa nova de tempo em tempo? Não vou. E não tem festa de aniversário de alguém? Sobrinho, parente? Tem que dar algum presente? Tem. Então, o erro que as pessoas cometem ao definir Prolabore é colocar só os gastos fixos. E no primeiro mês isso não se sustenta. Por quê? Porque no primeiro mês tem o aniversário. Aí a pessoa chega e diz o seguinte: Jaque, o meu Prolabore, eu vou usar qualquer número, tá? Era 5 mil, mas esse mês eu tive que pegar 6 porque teve um aniversário. Tá tudo bem. Aí, mês seguinte, já que o meu Prolabore era 5 mil, mas nesse mês eu tive que pegar porque teve o IPVA. E, sabe, ou seja, sempre há exceções. E aí, quem pega 6 mil, pega 6.500, pega 7 mil. Não há Prolabore. Então, o que a gente tem que fazer é colocar os gastos da pessoa física, gastos fixos e gastos variáveis. Os dois. Prevendo IPVA, combustível, uma festa de aniversário, roupa, presente, prevendo tudo isso daí. Por quê? Porque daí fica mais fácil. Ó, você tem que colocar tudo. Gastos fixos, variáveis. Se a pessoa come pizza uma vez por semana, tem que botar pizza no orçamento. Porque se você tirar a pizza, sabe, esses R$100 ou R$50 ou qualquer valor que, sabe, é um momento de confraternização. Então não adianta tirar isso. Por quê? Porque daí a pessoa que está se impondo determinado Prolabore, ela fala o seguinte: não, está valendo a pena isso aqui. Eu trabalho pra caramba e não posso nem comprar uma pizza. Então, muita gente, ao definir Prolabore, comete esse erro. Então, como é que faz? Você faz um orçamento. Ó, tem duas maneiras, tá? A primeira maneira, faz o orçamento dele lá. Deu 4 mil, deu 5 mil, o número que for. Definiu isso daí, paga todo mês no dia X. Se no dia 5 fica muito apertado para pagar tudo, bota no dia 10 ou bota no dia 15, define um dia e paga. Essa é uma maneira. A outra maneira de fazer, se você tiver problema de executar essa maneira, você pode ir para outra. A outra é a seguinte: pega um histórico dos últimos 3 meses, faz uma média e está definido esse valor e paga. Nossa. Duas uma, tá? Qualquer um. Daí, assim, nessa outra vez, se você fizer uma média e se estiver muito alto, e a empresa não tiver capacidade de pagar, a gente tem que baixar esse número, tá? E outro ponto, tá? Se vocês dois são sócios na loja, se vocês dois trabalham juntos, vocês têm que ter o mesmo Prolabore. Ótimo, bom saber disso. Ainda
O meu eu já defini e faço questão de receber certinho. O dele, como não definiu, fica solto. Tem que Mas que ser, massa, ainda bem que eu te já que perguntei isso. tá, tem que ser Hum, os dois iguais. Se vocês têm as mesmas responsabilidades, os mesmos riscos e trabalham a mesma quantidade de horas e têm responsabilidades semelhantes, né? Ah, um é mais do comercial, outro é mais de X, outro é mais de Z, tem que ser o mesmo número. Se você tira ok. X, ele tem que tirar X também. Eu Se você estiver tava. tirando pouco, você tem que tirar mais. Se ele estiver tirando muito, ele tem que tirar menos. Mas tem que ser o mesmo número.